Olá, crianças! Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei que dia você está fazendo essa tarefa, que horário, né? Mas, olá, tudo bem com vocês? Vamos continuar então trabalhando o nosso conto Os Sete Corvos, certo? Nesta aula, assim como em todas as outras, né? Mas nesta aula, talvez vocês vão precisar de um pouquinho de dedicação. Separe aí um tempo, um cantinho, uma concentração para realizar a atividade direitinho, tudo bem? Na última aula, vocês recontaram, né, a história para a professora, enviaram um áudio contando, né, fazendo o reconto, contando de forma oral para as professoras. Também fizeram o planejamento, né? Colocaram em tópicos a ordem dos fatos, como eles acontecem na história. Agora, vocês deverão reescrever a história, certo? Então, ai meu Deus, preciso ficar desesperado? Não, não precisa. Da mesma forma que você recontou, agora você vai escrever do seu jeito, com as suas palavras, assim como você fez no reconto, só que colocando no papel, certo? Então você pensa como se você estivesse falando, como se você estivesse contando, só que você escreve pedacinho por pedacinho, conforme o determinado na apostila. Então vamos lá para a nossa apostila? Eu vou ler a tarefa aqui, nós vamos fazer a aula 6 e 7, certo? Na aula 6 é o reconto de uma parte e na aula 7, o reconto não, a reescrita, desculpa. Na aula 6 é a reescrita de uma parte e na aula 7 é a reescrita de outra parte. Então, vocês já farão essas duas partes na mesma aula. Tudo bem? Na mesma aula, porque depois vai ter ainda uma terceira parte. Então, nós iríamos ficar 3 semanas escrevendo um pedacinho, depois outro pedacinho, depois outro pedacinho. É muita coisa, ia se estender demais. Então, nós vamos juntar a primeira e segunda parte em uma aula só. Tudo bem? Mas vocês, se vocês quiserem aí em casa, vocês podem fazer a primeira parte em um dia, depois a segunda parte em outro dia, certo? Mas vocês deverão enviar para a professora tudo junto, tudo na mesma semana. Tudo bem? Vamos lá então para a nossa apostila, na página 45. Então, aula 6, reconto e reescrita, primeira parte. O que vamos aprender? Vamos reescrever a primeira parte do conto Os Sete Corvos. A professora escreverá o que vocês e seus colegas ditarem a ela. Não tem como, né? Nós não estamos na sala de aula. Por isso, vocês mesmos deverão escrever. Para iniciar a reescrita do conto Os Sete Corvos, vamos retomar a história, recontando até a parte em que a menina vai em busca dos irmãos. Você e seus colegas discutirão sobre a melhor maneira de escrever, pensarão em como usar as palavras e expressões e ditarão à professora. Bom, não estamos juntos para você e seus colegas discutirem, mas você deverá aqui, pensar em como usar as palavras e expressões. Aí, sozinhos, né? Ou com o familiar, ajudando vocês a pensar na melhor maneira de colocar as palavras e as expressões. E em vez de ditar, né, para alguém escrever, vocês mesmos deverão escrever. Então, veja só, a primeira parte é aqui, até a parte em que a menina vai em busca dos irmãos. Então, vocês deverão relembrar aí na cabecinha de vocês o início da história, né? Que o papai e a mamãe queriam muito ter uma menina e já tinham 7 meninos. Então nasceu a menininha, mas eles precisavam buscar água para batizá-la, porque ela tinha
alguns probleminhas, né, de saúde. Eles foram lá, derrubaram o cantil, demoraram para voltar. Então o pai desejou que eles virassem corvos, né? Falou num momento bravo, né? Um momento de ira, que eles se transformassem em corvos. E isso aconteceu. A menina cresceu, saudável, descobriu que tinha 7 irmãos, ficou muito triste, né? Se sentindo culpada pelo desaparecimento dos irmãos e quis procurá-los. Então, a menina vai em busca dos seus irmãos, vai procurá-los. Esta é a primeira parte do conto. É até aí que vocês deverão escrever na aula 6, ok? Então, vocês vão pensando, vão lembrando pedacinho por pedacinho e escrevendo no papel, certo? Agora, um recadinho para as mamães. Algumas mamães podem estar aí pensando, nossa, meu Deus, como que o meu filho vai fazer isso? Ele não domina a escrita, né? A professora não vai entender nada do que ele tentou escrever aqui. Pois bem, mamães, estejam ao lado dos seus filhos, mas por favor, não façam por eles, tudo bem? Deixe que eles façam. Por mais que o que ele fale que está escrevendo não seja correspondente ao que ele está colocando no papel, certo? Mas esteja ao lado dele e peça para que ele leia para você. Por exemplo, ele quis escrever assim, o papai e a mamãe tinham 7 filhos meninos, mas desejavam muito ter uma menina. E eles escrevem isso. Só que olhando para a folha, né, o que está ali são as letrinhas de uma forma que não dá para compreender que é isso. Então, peça para ele, o que está escrito aqui, filho? E ele vai ler para você. Então, você pega uma outra folha e você escreve com a sua letra o que ele relatou para você que está escrito ali. Então, ele escreve do jeitinho dele, lê para você e você escreve o que de fato ele quis escrever. Não é para que eles copiem da sua letra. Você só vai escrever depois que ele já tiver escrito, tudo bem? Não antes, porque se você escrever antes, ele vai copiar. E esse não é o objetivo. Se ele copiar, ele não vai aprender, certo? Então, copiem, escrevam à risca conforme ele leu. Se ele contou algum trecho errado, se ele se confundiu em alguma parte da história, escreva do jeitinho que ele escreveu, mesmo assim. É muito importante para nós saber se ele consegue escrever, né? Sim ou não, da maneira correta. Mas além disso, mesmo que não esteja escrito de maneira correta, é importante para nós saber se ele sabe organizar os trechos, organizar os fatos na ordem em que eles aconteceram, as expressões que ele coloca ali. Então, por favor, mamães, eu peço que vocês escrevam à risca conforme eles falaram para vocês. Não se preocupem se está certo ou se está errado. A nota é sobre a participação, é sobre fazer da forma que a professora pediu. Não é se está certo ou se está errado, se tem palavra certa ou se tem palavra errada. Tudo bem? É uma tarefinha talvez um pouco mais complexa, né? Escrever um conto, e não é um conto pequeno, por isso é dividido em partes. Então, nós precisamos muito da sua colaboração, para que você, aí mamãe, seja os nossos olhos e os nossos ouvidos ao lado dos seus pequenos, certo? Então, vamos lá. Feita a primeira parte, ele relembrou, escreveu, terminou, leu para a mamãe. A mamãe escreve conforme ele está lendo, se for necessário. Se não for necessário, não tem problema, tudo bem? Não há necessidade, se estiver escrito corretamente. Mamães escrevam apenas depois que a criança já tiver escrito, de preferência em letra cursiva,
para que ele não consiga copiar mesmo, para que ele não saiba o que você está escrevendo ali. Porque a tendência das crianças no momento de dúvida, de dificuldade, é querer copiar. Então faça na letra cursiva, por favor, certo? E vamos para a aula 7, que é a reescrita da segunda parte, que vocês poderão fazer em outro dia. Por exemplo, faz a primeira parte na terça, a segunda parte na quarta. Tudo bem? Vamos lá. Aula 7, reescrita, segunda parte. O que vamos aprender? Vamos dar continuidade à reescrita do conto. E para isso faremos a leitura da primeira parte para prosseguir na produção. Acompanhe a leitura que seu professor fará da parte inicial do conto Os Sete Corvos, produzida na aula anterior. Ao longo dela, verifique se algo precisa ser modificado e comente com o professor. Em seguida, reconte oralmente a parte que será reescrita, discutindo com seus colegas a melhor maneira de contar cada acontecimento. Por fim, você e seus colegas devem ditar à professora o que combinaram. Bom, vamos lá. Então, para a segunda parte, a primeira coisa que vocês deverão fazer é relembrar o que vocês já reescreveram da aula 6, tudo bem? Então, seja no dia seguinte ou seja no mesmo dia, você terminou a aula 6, fez, escreveu. Vamos começar a aula 7. Então, você vai ler, ou a mamãe vai ler para você, né? O que está escrito até ali, para que você possa relembrar o trecho que já foi escrito e poder continuar. Certo? Então, a segunda parte do conto vai ser a partir do momento em que a menina sai em busca dos seus irmãos, né? Que é onde iniciou, onde terminou o trecho anterior. Então, vocês vão contar que ela foi andando, né? E chegou ao fim do mundo. E aí, ela conversou com o sol, conversou com a lua, conversou com as estrelas. E chegou até a tal da montanha de cristal e o ossinho não funcionou para abrir o portão. E aí o que ela fez? Colocou o dedinho, também não funcionou, cortou o ossinho, colocou no portão, abriu o portão da montanha de cristal. Não é isso? É esse trecho que vocês deverão escrever na segunda parte. Mas vocês vão se lembrando, pensa no pedacinho, formula a frase, né? Na cabecinha e escreve. Relembra do pedacinho seguinte, formula a frase e escreve. Desde o trecho em que a menina saiu em busca dos seus irmãos, até tudo o que aconteceu, até ela finalmente conseguir entrar na montanha de cristal. E para por aí, porque depois o fim da história vocês vão fazer na outra semana, na outra aula. Tudo bem? Então vamos lá. Conto muito com vocês, com a dedicação, com o capricho, com a colaboração, né? Se for necessário, volte, ouça a história de novo antes de começar, sem problemas. Ouça o reconto que vocês mesmos enviaram para a professora. Vai lá na conversa, escuta o áudio que vocês mandaram contando a história. Isso vai ajudar vocês a agora poder reescrever, né? Da mesma forma que vocês já fizeram oralmente, ou seja, vocês sabem fazer porque vocês já fizeram contando. Agora vocês vão fazer a mesma coisa, só que escrevendo. Tudo bem? Conto muito com a colaboração dos papais, das mamães, dos irmãos, de quem quer que seja que ajude vocês aí, para que a gente consiga realmente fazer um trabalho bem legal. Tudo bem? Então, vamos lá. Bom trabalho. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Pode falar com as professoras. E até mais. Beijinho. Estamos esperando as fotos.